técnicas de investigação indireta empática são baseadas na necessidade humana de corrigir. A declaração empática presumível e a declaração empática condicional. Vendedores usam rotineiramente essas técnicas. Clientes ficam menos propensos a comprar algo de alguém que não gostam. Vendedores usam investigação indireta empática para conquistar 2 objetivos. Primeiro, declarações empáticas rapidamente formam conexão. E segundo, investigação indireta empática recolhe informações que os clientes não revelariam normalmente sob questionamento direto. Declaração empática presumível. A declaração empática presumível mantém o foco da conversa no cliente e apresenta um fato como verdade. Um fato apresentado pode ser verdade ou presumido independentemente de sua veracidade. Se for verdade, o cliente geralmente acrescentará novas informações para a conversa. O vendedor pode, então, formular outra declaração empática baseada na resposta do cliente para obter mais informações. Se ela for falsa, o cliente geralmente irá corrigi-la. Veja o exemplo. Vendedor: posso ajudá-lo? Cliente: sim, preciso comprar uma lavadora nova. Vendedor: então sua lavadora velha está nas últimas. Empática presumível. Cliente: não, estou de mudança para um apartamento pequeno. Vendedor: então você precisa de uma lavadora compacta. Deixe-me mostrar um modelo popular que temos aqui. Cliente: certo. O vendedor ouviu o que o cliente disse. Preciso comprar uma lavadora nova. O que sugeria que sua lavadora atual não estava funcionando bem. Usou a declaração empática presumível para manter o foco no cliente e encorajá-lo a confirmar ou negar a possibilidade. Então, sua lavadora está nas últimas? O cliente então corrigiu o vendedor dizendo: estou de mudança para um apartamento pequeno. Essa informação extra identifica que tipo de unidade ele deve apresentar ao cliente. As palavras preciso comprar indicam que o cliente está pensando seriamente em fazer a compra, não está apenas olhando. O vendedor obteve fatos importantes durante a conversa de abertura. Primeiro, o cliente estava seriamente pensando em fazer a compra. E segundo, era possível saber exatamente qual categoria de lavadora era mais provável vender. Essa informação poupa o tempo do vendedor e do cliente. Este vai para casa com o produto que precisa e o vendedor ganha mais tempo para atender outros clientes. Declaração empática condicional. A declaração empática condicional mantém o foco da conversa no cliente e introduz uma variedade de circunstâncias sob as quais ele compraria um produto ou serviço. Vendedor: posso ajudá-lo? Cliente: não, estou apenas olhando. Vendedor: então você ainda não decidiu que modelo quer comprar? Empática indireta. Cliente: preciso de um carro novo, mas não sei se posso comprar um. Vendedor: então você compraria um carro se encontrasse o preço certo? Empática condicional. Cliente: acho que sim. Vendedor: você gosta de carros azuis ou vermelhos? Cliente: azuis. Vendedor: vamos dar uma olhada em carros azuis na sua faixa de preço. Em resposta à investigação indireta empática, o cliente identificou a razão que o impedia de comprar um carro. O vendedor, então, usou a abordagem da empática condicional. Ela mantém o foco no cliente e, ao mesmo tempo, prepara a condicional se, então. Então você compraria um carro se encontrasse o preço certo? A hipótese é de que o cliente irá comprar um carro se encontrar as condições corretas. Nesse caso, a condição é o preço. A condicional empática ajudou o vendedor a identificar o que impediria a compra. Com essa nova informação, ele pôde indicar ao cliente os carros em sua faixa de preço. A necessidade de retribuir
usando o princípio do quid pro quo. Quando as pessoas recebem algo, seja física ou emocionalmente, elas sentem a necessidade de retribuir dando algo de igual valor ou maior valor. A lei da retribuição. Quid pro quo é uma técnica de investigação indireta que encoraja as pessoas a retribuírem informações fornecidas. Por exemplo, você encontra uma pessoa pela primeira vez e quer saber onde ela trabalha. Ao invés de perguntar diretamente, diga primeiro onde você trabalha. As pessoas tendem a responder dizendo onde elas trabalham. Essa técnica pode ser usada para descobrir informações sem que você pareça intrometido. Se não quiser que a pessoa saiba onde você trabalha, mas ainda esteja curioso sobre seu emprego, você pode conseguir essa informação e desativar a reciprocidade ao fazer a pergunta de um jeito diferente. Diga então: qual é o seu ofício? Esta pergunta requer um processamento cognitivo adicional, e isso interrompe a necessidade de retribuir com a questão onde você trabalha. Eu usava muito a necessidade de retribuir quando interrogava suspeitos. Sempre oferecia algo para o suspeito beber, como café, chá, água ou refrigerante no começo da entrevista. Fazia isso para invocar a necessidade de retribuição. Em troca da bebida, eu esperava receber algo como informações ou uma confissão. Durante sua conversa, você deve procurar algo em comum, a lei da semelhança, com a outra pessoa. Também deve usar declarações empáticas para manter o foco no indivíduo. Resumindo, você deve fazer a outra pessoa se sentir bem, a regra de ouro da amizade, e, se for bem-sucedido, a pessoa irá gostar de você e buscará oportunidades futuras para compartilhar de sua companhia. Usando a abordagem de terceiros para descobrir como alguém realmente se sente. Em geral, as pessoas relutam em falar sobre si mesmas e como se sentem em relação a alguém ou algo. Entretanto, são menos hesitantes em falar dos outros, talvez para evitar revelar informações demais sobre si mesmas. Você pode usar essa característica humana para descobrir informações muito bem guardadas, íntimas, sobre seu alvo. Isso é alcançado usando a técnica conhecida como foco interno-externo. Aqui vai um exemplo de como a técnica funciona. A maioria dos casais numa relação monogâmica gostaria de saber se o parceiro possui predisposição para atrair. Se você perguntar isso a ele, raramente ouvirá algo do tipo: sim, não tenho problema algum com isso. Ele pode estar pensando nisso, mas com certeza não dirá em voz alta. Para descobrir o que ele realmente pensa sobre traição, você precisa abordar o assunto sob a perspectiva de terceiros. Em vez de perguntar diretamente: o que você acha da traição? Você deve dizer: minha amiga Susan flagrou seu marido traindo. O que é que você acha disso? Quando alguém é confrontado com a observação de uma terceira pessoa, tende a olhar para dentro de si para descobrir uma resposta e acaba dizendo o que realmente pensa. É claro, a resposta que você quer ouvir é: trair é errado, eu nunca faria isso com você. Entretanto, esteja preparado para respostas como: todo mundo trai hoje em dia. Se uma esposa não consegue cuidar das necessidades do seu marido, que outra opção o homem tem? Se minha esposa me tratasse da mesma maneira, eu também trairia. Não é surpresa, considerando que eles já não se davam bem ultimamente. Essas respostas tendem a refletir o pensamento real sobre traição. O indivíduo, nesse caso, tende a pensar que traição é aceitável sob certas circunstâncias e, portanto, está predisposto a trair quando essas circunstâncias surgirem. Essas respostas sobre terceiros não são completamente precisas, mas fornecem uma ideia da predisposição do parceiro, refletindo sentimentos verdadeiros muito melhor do que qualquer resposta que você receba de um questionamento direto. Ele não vale seu peso. Uma aluna minha, Linda, estava numa relação séria com um jovem rapaz e vinha considerando o casamento. Ela lutava contra seu peso e se exercitava regularmente para manter a forma. Porém, sabia que eventualmente ganharia peso com a idade ou se engravidasse. Ela queria saber como seu namorado se sentiria se ela engordasse.
Estava preocupada que ele tivesse algum problema com isso. Um dia, Linda sugeriu ao namorado que eles assistissem ao programa de TV O Grande Perdedor, The Biggest Loser. O programa mostra obesos mórbidos que passam por uma série de exercícios, dietas e mudanças de estilo de vida para perder peso. A pessoa que mais perde peso ao final ganha o prêmio. Na metade do programa, seu namorado soltou o seguinte comentário: "Se minha esposa chegasse a esse ponto, eu a chutaria para fora de casa." A preocupação de Linda parecia justificada. Seu namorado estava comentando sob a perspectiva de uma terceira pessoa, então revelou seus sentimentos. Ela o testou perguntando diretamente: "Se eu engordasse, você me chutaria para fora de casa?" Previsivelmente, o namorado respondeu: "Não, querida, eu amaria você independentemente do seu peso." Mas ao usar a técnica do foco interno-externo, Linda descobriu o que ele realmente pensava e decidiu terminar o namoro. Se você tem filhos, pode usar essa técnica para vasculhar seus sentimentos sobre questões sensíveis. Por exemplo, digamos que você queira saber se eles estão usando drogas. Se perguntar diretamente, eles responderão dentro da norma social: "Não, é claro que não. Drogas são nocivas." A melhor maneira de descobrir o que seus filhos realmente pensam sobre drogas é perguntar sob a perspectiva de terceiros. Por exemplo: "O filho do meu amigo foi flagrado na escola com maconha. O que você acha disso?" Você quer ouvir: "Maconha é ruim, eu nunca usaria." Entretanto, esteja preparado para: "Que idiota, ele nunca deveria ter levado na escola." "Não, é só maconha." Não é nada demais, eu conheço muitos garotos que fumam maconha." Essas respostas indicam que seu filho pode estar usando maconha ou está predisposto a experimentar. Novamente, elas não são evidência infalível de que seu filho está usando drogas, mas fornecem uma ideia de sua predisposição. Regra número 4. Enfatize. Use declarações empáticas e outras observações verbais que deixem o ouvinte ciente de que você sabe como ele se sente. As pessoas desenvolvem sentimentos positivos por quem entende o que elas estão passando. Suas declarações empáticas e ou declarações de preocupação enviam ao ouvinte a mensagem de que você compreende suas circunstâncias e percebe que aquilo que ele tem a dizer é importante. Fazendo isso, você estará preenchendo a necessidade do outro de ser reconhecido e apreciado. Isso o faz sentir-se bem consigo mesmo e em relação a você, o que encoraja o desenvolvimento da amizade. Você ficará surpreso com a quantidade de chances que terá para usar declarações empáticas para começar conversas e fazer as pessoas gostarem de você. Tudo o que é preciso é disposição para observar as pessoas por alguns momentos antes de falar com elas. O que você verá, mais frequentemente do que imagina, é o indivíduo dizendo ou fazendo algo que revela sua insatisfação com sua atual situação. Isso é especialmente verdade quando você lida com indivíduos que encontra apenas uma vez ou em intervalos irregulares durante sua vida, como vendedores, funcionários e etc. Por exemplo, se comer num restaurante durante as horas mais concorridas, o serviço será apressado. Simplesmente dizer: "Nossa, você parece ocupado", geralmente recebe uma resposta positiva e, junto com isso, um serviço melhor. O indivíduo irá apreciar que você tenha reconhecido as dificuldades de seu trabalho. Isso faz se sentir melhor sobre si mesmo e ele irá gostar de você. Se quiser ser ainda mais empático, acrescente um elogio à sua declaração inicial. "Nossa, você parece ocupada. Eu não sei como consegue." Ou: "Nossa, você parece ocupado. Eu nunca conseguiria lidar com todos esses pedidos." Você não precisa testemunhar o desconforto do seu alvo para fazer declarações empáticas eficazes. Basta você inferir que uma pessoa possa estar passando por dificuldades e gostaria de reconhecimento. Para ilustrar, quando já for tarde e se deparar com uma vendedora usando salto alto numa loja, você pode comentar: "Uau, você deve ficar cansada trabalhando em pé o dia inteiro."
Provavelmente você estará certo e a vendedora irá responder positivamente a seu comportamento empático. Os pais podem usar declarações empáticas com eficiência quando querem encorajar os filhos a se abrir, principalmente quando são adolescentes. A maioria dos adolescentes não gosta de compartilhar informações e experiências com seus pais por uma série de razões. Exigir, ameaçar ou bajular fará seu filho se fechar e se tornar mais resoluto em sua determinação de não falar com você. Para evitar essa resposta não produtiva, use uma declaração empática como: parece que você está pensando sobre algo muito sério. Parece que algo está realmente chateando você. Você parece preocupado com algo. O adolescente pode responder de várias maneiras. Primeiro, pode concordar com você e revelar o que está pensando. Segundo, pode responder parcialmente. Nesse caso, construa outra declaração empática para provocar mais detalhes. A maioria dos adolescentes quer contar aos pais qual é o problema. Apenas precisam de um pouco de encorajamento e da sensação de que a conversa é escolha deles. A terceira reação é uma resposta curta e silêncio. Nesse caso, a declaração empática adequada poderia ser esta: você está incomodado com algo e não quer conversar sobre isso agora. Quando se sentir que chegou a hora, me avise, então poderemos conversar. Mostrar empatia por outra pessoa, seja com declarações empáticas ou outra forma de comentário verbal, é uma poderosa maneira para fazer um indivíduo se sentir bem e ao mesmo tempo transformá-lo num amigo. Na sua caixa de ferramentas da amizade, a empatia será uma das técnicas mais usadas e eficientes para moldar relações de sucesso. Aquilo que você diz e como você ouve são fatores cruciais para estabelecer ou destruir uma amizade. Evitando armadilhas numa conversa. Para facilitar que uma pessoa goste de você, como já vimos antes, você deve encorajá-la a falar sobre si mesma enquanto ouve com atenção, para depois usar essa informação e escolher entre várias ferramentas da amizade para cimentar a relação. Por essa razão, a última coisa que você quer é desencorajar, geralmente sem intenção, o fluxo da comunicação entre você e a pessoa com quem deseja fazer amizade. Para manter a comunicação fluindo suavemente, fique longe de armadilhas comuns que impedem trocas verbais entre indivíduos. Evite falar sobre assuntos que causem emoções negativas em seu ouvinte. Emoções negativas fazem as pessoas se sentirem mal e, consequentemente, gostarem menos de você. Não reclame constantemente sobre seus problemas, sobre os problemas da sua família ou do mundo. As pessoas possuem problemas suficientes e não precisam ouvir os seus ou de quem quer que seja. Evite falar excessivamente sobre si mesmo. Falar demais sobre si mesmo chateia os outros. Mantenha o foco na pessoa com quem você está conversando. Não se estenda em conversas banais. Isso irrita as pessoas e faz com que elas o desvalorizem. Evite expressar muito ou pouca emoção. Exibição extrema de emoções pode fazer você ser mal visto. Juntando tudo. Comportamento verbal é um fator vital para valorizar sua posição como alguém agradável. Aquilo que você diz, como ouve e como responde ao que ouve tem um grande papel em determinar o quão bem-sucedido você será ao fazer amigos e conseguir informações sem parecer intrometido. Usar as ferramentas descritas neste capítulo irá ajudá-lo a alcançar sucesso ao falar a língua da amizade. Você tem minha palavra. Capítulo 6. Construindo proximidade. Os edifícios mais altos precisam da fundação mais profunda. George Santayana. Fazer amigos requer um agente de ligação particular para manter tudo junto. A conexão. Quando você entra em harmonia com outra pessoa, desenvolve conexão. Essa é a base a partir da qual a relação cresce. Como disse o escritor e palestrante Kevin Hogan, construir conexão
começa com você. Se quer fazer amigos, é responsabilidade sua estabelecer uma conexão. E depois, se quiser continuar além de um breve encontro, precisa reforçar essa ligação para expandir a amizade numa relação de longo prazo. Este capítulo possui todas as ferramentas para estabelecer e construir uma conexão, mas primeiro vamos voltar por um momento ao espectro amigo-inimigo. Amigo, estranho, inimigo. O espectro amigo-inimigo não faz distinção sobre os níveis de amizade possíveis entre não conhecer a pessoa por completo, estranho, e o amigo no final do espectro. Obviamente, tais diferenças existem, e elas ditam como a conexão deve ser desenvolvida em nossos encontros pessoais. Esses diferentes níveis de amizade serão descritos a seguir. Estranho encontro, casual, conhecido, amigo, relação íntima. Olhando para o espectro da amizade, você pode ver que o nível de contato aumenta em importância desde uma interação breve e pouco frequente até uma relação com potencial para a vida inteira. Construir conexão se torna mais importante com a evolução no espectro de encontro casual para relação íntima. Isso porque a interação se torna mais intensa e significativa quando pessoas que antes eram estranhas tornam-se parte integrante da vida um do outro. Este capítulo foi criado para ajudá-lo a entender como e se você está construindo eficazmente a proximidade com as pessoas de seu interesse. Construindo a conexão. Somos seres sociais. Naturalmente, buscamos nos conectar com outras pessoas. A conexão constrói uma ponte psicológica entre os indivíduos e abre caminho para que vários níveis de amizade se desenvolvam. Se eu puder construir uma conexão com você, poderei ter relativa certeza de que você irá gostar de mim. É simples assim. Quando eu interrogava suspeitos e testemunhas, minha primeira tarefa era criar uma conexão psicológica com o indivíduo. As pessoas, principalmente os suspeitos, raramente se abrem a outros de quem não gostam. No caso dos suspeitos, precisava pedir que revelassem segredos que os colocariam na prisão por um longo tempo. Numa ocasião, interroguei um suspeito de crime sexual. Nós nos conectamos quando comecei a falar de esportes. Com a conexão estabelecida, fui capaz de me aprofundar em sua vida pessoal. Depois de um tempo, ele confessou os crimes. O suspeito, voluntariamente, manteve a conexão comigo muito tempo depois do julgamento, através de uma série de cartas não respondidas que me enviava. Nas cartas, ele agradecia por ser seu amigo e tratá-lo com respeito. Tratar o suspeito com respeito foi possível, ser seu amigo era uma ilusão. Mesmo assim, suas cartas forneceram uma confirmação do poder da conexão entre as pessoas. Testando a conexão. Testar a conexão é importante em qualquer interação pessoal, porque nos mostra como estamos indo e em que pé estamos ao desenvolver uma relação. Mesmo no encontro único com alguém, principalmente se queremos algo dessa pessoa, testar a conexão é importante para determinar quando e se estamos num ponto onde podemos tentar alcançar nossos objetivos. Dito isso, testar a conexão é essencial quando estamos interessados em desenvolver uma relação mais próxima e duradoura com o tempo. Às vezes acontece uma sobreposição entre os comportamentos que usamos para construir e testar a conexão. Nesses casos, o grau de intensidade dos comportamentos varia quando as relações se fortalecem ou enfraquecem e nos fornece uma medida objetiva da relação que se aprofunda ou que está morrendo. Por exemplo, o olhar é uma forma de construir conexão. A duração do olhar é usada para testar a conexão, fornecendo uma medida do quanto a relação se aprofundou ou deteriorou. Nos tópicos seguintes, veremos alguns dos comportamentos importantes que podem ser usados para testar o alicerce de uma amizade. Tocar. O toque representa um medidor confiável da intensidade de uma relação. Quando estranhos se encontram, eles geralmente tocam um ao outro no braço, abaixo do ombro ou nas mãos, como já discutimos. Qualquer toque que ocorra fora dessa zona pública sugere uma relação mais intensa.
As mulheres que se sentem confortáveis com a pessoa com quem estão falando geralmente tocam de leve o braço ou o joelho se os dois estão sentados. Esse leve toque indica que uma conexão foi estabelecida. Os homens geralmente consideram erroneamente um toque no braço ou joelho como um convite ao sexo. Isso raramente é verdade. Homens, mais do que mulheres, tendem a interpretar gestos não verbais de boa conexão como convites ao sexo. Quando uma mulher toca um homem levemente, a única conclusão segura é que a mulher gosta dele, nada mais do que isso. Essa tendência masculina de assumir que o toque de uma mulher é um convite sexual frequentemente danifica relações de amizade, muitas vezes de forma irreversível. O lugar mais íntimo, não sexual, que um homem pode tocar uma mulher em público é a parte baixa das costas. Esse lugar é reservado para quem ganhou o direito de fazer uma exibição pública de afeto. Tocar as costas de uma mulher pode também servir como indicador da relação. Por exemplo, ao ver uma mulher que você pretende conhecer conversando com outro homem, teste a força da relação dos dois, observando as ações do homem quando você se aproxima. Se ele estender o braço e deixar a mão pairando sem encostar nas costas dela, estará protegendo seu território, mas ainda não conquistou o direito de invadir o espaço pessoal da mulher. Esse gesto significa que você terá uma chance para ganhar o afeto da mulher sem interferir numa relação já estabelecida. Se um homem tenta, prematuramente, tocar as costas de uma mulher, ela geralmente se afastará e mostrará sinais não verbais de desconforto. Por outro lado, se durante uma aproximação o homem tocar firmemente nas costas da mulher ou na região da cintura, você deve assumir que a relação já progrediu para além do estágio introdutório. Portanto, você deve procurar companhia em outro lugar. O espião que foi flagrado. Um toque na parte baixa das costas forneceu uma dica crucial num caso de espionagem contra um agente do FBI que, descobriu-se depois, forneceu informações secretas para um governo estrangeiro por mais de 20 anos. Esse agente havia recrutado uma mulher como fonte de um país hostil aos Estados Unidos. Durante o período da relação, a fonte convenceu o agente a fornecer informações secretas que foram repassadas ao governo estrangeiro, hostil. Os membros do programa de análise comportamental obtiveram uma série de vídeos mostrando o agente interagindo com sua fonte. Num desses vídeos, ele foi observado tocando a mulher na parte baixa das costas. Baseada nesse gesto, a equipe do PAC pôde determinar que naquele encontro, ou antes, o agente do FBI havia tido contato íntimo com sua fonte. Portanto, um possível motivo foi detectado para que o agente entregasse conscientemente informações secretas para um governo hostil. Isso levou a uma investigação que descobriu sua cumplicidade na transmissão ilegal de documentos secretos para o outro estado. Ajeitando a aparência. Gestos como tirar fiapos da roupa do parceiro ou arrumar sua gravata também são sinais de uma boa conexão. Por outro lado, quando o indivíduo faz esses gestos em si mesmo, principalmente se quiser evitar olhar para outra pessoa, ou se faz isso por um tempo excessivo, geralmente esse comportamento é considerado um sinal inimigo indicando falta de interesse na relação. Pesquisadores identificaram uma lista de comportamentos desse tipo que pode ser usada para avaliar a intensidade das relações amorosas. Quanto mais presente, mais intensa é a relação. Essa lista é uma boa maneira para avaliar a sua relação. Holly Nelson e Glenn Geher desenvolveram a seguinte lista de cuidados com a aparência. Você passa os dedos nos cabelos do seu parceiro? Você lava os cabelos ou o corpo do seu parceiro durante o banho? Você faz a barba do seu parceiro ou depila sua perna? Você limpa as lágrimas do parceiro quando ele ou ela chora? Você penteia ou brinca com o cabelo do parceiro? Você limpa ou seca líquidos derramados sobre seu parceiro? Você corta e ou limpa as unhas do seu parceiro? Você tira fiapos, sujeira, insetos, folhas, etc. de cima do seu parceiro?
Você coça as costas ou outras partes do corpo do seu parceiro? Você limpa comida ou migalhas do rosto ou corpo do seu parceiro? Práticas isomórficas. Espelhando o comportamento de outra pessoa. Já discutimos as práticas isomórficas, espelhamento, para construir conexão no capítulo 2. Então, como você testa isso? Checando a presença dessas práticas com o passar do tempo, usando a abordagem conhecida como siga o mestre. Pessoas conectadas psicologicamente espelham os gestos corporais um do outro. Espelhar intencionalmente a linguagem corporal de outro indivíduo promove a conexão. Quando você encontra alguém pela primeira vez, você deve espelhar seus gestos para estabelecer uma conexão. Em algum ponto, durante a conversa, você pode testar sua conexão usando a técnica siga o mestre. Você esteve espelhando a outra pessoa, mas quer saber se ela espelha os seus gestos de volta, sinalizando a conexão. Mude então a posição do seu corpo. Se você estabeleceu uma conexão, o outro deve espelhar essa mudança dentro de 20 ou 30 segundos. Na técnica siga o mestre, usada para testar a conexão, você muda a posição do seu corpo, cruzando ou descruzando os braços e pernas, ou fazendo alguma outra mudança óbvia na postura. Se o ouvinte espelhar o mesmo gesto, a conexão foi estabelecida. Entretanto, se ele não responder de um jeito semelhante, então você tem a opção de continuar construindo a conexão, seguida de um novo teste siga o mestre, para saber se a conexão foi estabelecida após os esforços adicionais. Jogando o cabelo. Balançar a cabeça e jogar o cabelo com a mão é um indicador de conexão. A dica não verbal crucial durante esse movimento são os olhos nos olhos, que por sua vez são um forte sinal positivo de que a conexão foi estabelecida. Observe cuidadosamente o movimento quando testar a conexão. É importante porque jogar os cabelos sem olhar nos olhos é um forte sinal negativo indicando falta de conexão. Posicionamento da postura. Um bom jeito de testar a conexão é notar a postura dos dois indivíduos interagindo. Dois comportamentos merecem atenção particular. Inclinação para a frente. Indivíduos se inclinam na direção das pessoas ou coisas de que gostam e se distanciam de quem não gosta. Interlocutores com boa conexão se inclinam na direção um do outro. Durante um treinamento que precedia o envio de interrogadores para o Iraque, notei que a maioria dos soldados estava se inclinando para trás durante a primeira hora da minha apresentação. Pouco antes do intervalo, usando uma declaração empática, eu disse que não sentia que estava me conectando com eles. Os soldados concordaram ao mesmo tempo. Eles disseram que já tinham estado no Iraque em 2 ocasiões e o material que eu estava ensinando era básico demais. Dei um intervalo de 15 minutos e fui buscar o material de treinamento avançado. Se eu não tivesse notado a falta de conexão com os soldados na primeira hora, todo o treinamento teria sido desperdiçado. Postura aberta. Pessoas com boa conexão assumem uma postura aberta. Esse tipo de postura sinaliza atração e abertura ao diálogo. Consiste em gestos que incluem pernas e braços não cruzados, alta frequência de movimento das mãos durante a fala, exibição das palmas das mãos, leve inclinação para frente e exibição de sinais amistosos. Isso comunica confiança, simpatia e cordialidade. Para aumentar o impacto da postura aberta, você pode usar um aceno ou inclinação da cabeça e encorajamentos verbais como entendo, continue. Uma pessoa que experimenta boa conexão não se sente ameaçada pela pessoa com quem está interagindo e, portanto, se sente confortável para assumir uma postura aberta. Um indivíduo que se sente ameaçado na mesma situação tende a assumir uma postura fechada para se proteger de uma ameaça percebida. Uma postura fechada também pode indicar falta de interesse. Posturas fechadas geralmente são o oposto das posturas abertas.
Isso inclui braços cruzados com força, pouco movimento das mãos e poucos sinais amistosos. Se o indivíduo com quem você está falando está olhando para você, mas seu torso ou pés estão virados em outra direção, ele não está totalmente interessado. Os pés geralmente apontam em outra direção para subconscientemente telegrafar um desejo de ir embora. Outros sinais de desinteresse: inclinação para trás do corpo ou cabeça, apoiar a cabeça com as mãos, deslizes da aparência, como morder as unhas ou limpar os dentes. Reposicionamento do torso. Pessoas conectadas se orientam na direção um do outro. Inclinar para longe ou para perto de alguém é uma forma de movimento do torso que indica uma conexão boa ou ruim. Esse movimento envolve torcer o torso mais diretamente na direção do objeto de interesse. Tal movimento é um bom indicador da conexão entre dois indivíduos. Para testar a conexão usando o movimento do torso, a regra básica a lembrar é que indivíduos que compartilham uma conexão irão orientar seus corpos na direção um do outro. Aqui vai a sequência típica do movimento. Primeiro, a cabeça da outra pessoa irá virar na sua direção. Segundo, seus ombros seguirão o mesmo caminho. Finalmente, ela irá reposicionar o torso para que fique diretamente voltada para você. Quando isso ocorrer, pode ficar seguro de que a conexão foi estabelecida. Barreiras. Uma boa maneira para testar a conexão é procurar barreiras que os indivíduos colocam e ou removem entre eles e os outros. Pessoas que não se sentem confortáveis com outros indivíduos criam barreiras ou não removem as existentes. Por outro lado, indivíduos que se sentem confortáveis com quem interagem mantêm espaço aberto entre eles, mesmo se for preciso remover barreiras. Tentativas de bloquear o corpo ou o peito são um sinal inimigo. Você pode enviar essa mensagem não verbal na mesa de jantar, colocando um objeto entre você e o indivíduo à sua frente. Barreiras podem ser formadas pelo posicionamento das mãos e pés ou com a colocação de objetos entre os indivíduos. Alguns dos comportamentos não verbais e objetos que criam barreiras serão listados a seguir. Quando enxergar esse tipo de barreira, você pode assumir que uma boa conexão não foi formada entre os indivíduos envolvidos. Braços cruzados. Cruzar os braços serve como uma barreira psicológica para se proteger de assuntos que causam ansiedade. Indivíduos com boa conexão não se sentem ameaçados ou ansiosos. Se a pessoa com quem você está falando cruzar repentinamente os braços, a conexão ainda não foi estabelecida, ou isso sinaliza uma conexão enfraquecida. Desconforto com a pessoa ou com o assunto discutido tende a ser representado por cruzar os braços sobre o peito. Erguendo barreiras com objetos. Colocar uma lata de refrigerante, uma almofada, bolsas e outros objetos móveis entre você e a pessoa significa desconforto e falta de conexão. Uma mulher que não possui boa conexão com a pessoa com quem está conversando geralmente usa sua bolsa para criar uma barreira. Esse gesto geralmente envolve apanhar a bolsa e colocá-la no colo. Isso sinaliza que a conexão ainda não foi estabelecida ou que ela está se deteriorando. Almofada reveladora. Uma vez expliquei a função das barreiras para um novo agente que estava treinando. Ele estava um pouco cético sobre a eficácia da técnica até interrogar uma testemunha em particular. Fizemos a entrevista na casa dela. A testemunha sentou no sofá e nós sentamos em 2 poltronas na sua frente. O novo agente pediu à testemunha que descrevesse o suspeito. Ela hesitou, apanhou uma almofada e a colocou sobre o colo. O novo agente olhou discretamente para mim, sinalizando que havia percebido a dica não verbal. A testemunha estava desconfortável descrevendo o suspeito. O novo agente construiu uma declaração empática. A senhora parece desconfortável identificando o suspeito. Com certeza, ela admitiu. Não quero que aquele cara volte para me machucar.
O agente então seguiu com outra declaração empática. Então a senhora está preocupada com uma possível retaliação? Ela suspirou. Sim. Uma mudança na linguagem não verbal da testemunha sinalizou uma mudança em sua disposição psicológica. Observar mudanças sutis na linguagem não verbal geralmente comunica mais informações do que qualquer coisa que a pessoa possa dizer. O agente dedicou um tempo para discutir o medo da mulher e argumentou que ele era infundado. Assim que eliminou a preocupação da testemunha, ela colocou a almofada novamente no canto do sofá. A conexão entre ambos havia sido restabelecida. Fechamento prolongado dos olhos. Pessoas ansiosas demonstram seu desconforto com o fechamento prolongado dos olhos. Suas pálpebras servem como uma barreira que impede a visão da pessoa ou coisa que os deixa ansiosos ou desconfortáveis. Em várias ocasiões, quando entrava no escritório do meu chefe, eu notava seus olhos se fechando por 1 ou 2 segundos. Essa dica me dizia que ele estava ocupado e não queria falar comigo naquele momento. Meu chefe e eu geralmente tínhamos boa conexão, mas nesses dias, quando ele mostrava um fechamento prolongado dos olhos, eu rapidamente me retirava. Meu chefe não aceitaria meus pedidos, comentários ou sugestões quando seu comportamento não verbal indicava que ele queria ficar sozinho. Frequência do piscar de olhos. Quando as pessoas ficam ansiosas, elas tendem a aumentar a frequência do piscar de olhos. A frequência normal para a maioria das pessoas é 15 piscadas por minuto. Quando uma pessoa fica ansiosa, sua frequência aumenta ou diminui. Cada indivíduo possui sua própria frequência considerada normal, portanto, ela deve ser determinada no começo da interação. Posicionamento do corpo. Como você pode se lembrar, 70% de toda a informação transferida entre indivíduos acontece durante uma refeição. Pessoas que comem e bebem juntas ficam predispostas a conversar. Observar onde sua companhia coloca o copo pode sinalizar se a conexão foi estabelecida. Se ela colocar o copo entre vocês dois, ele forma uma barreira, sinalizando que a conexão ainda não foi estabelecida. Se colocar o copo para o lado, deixando aberto o espaço entre vocês, isso sinaliza que a conexão foi estabelecida. Comportamentos que removem barreiras entre você e o ouvinte sinalizam boa conexão. Você pode monitorar a conexão durante conversas, observando onde as pessoas colocam seus copos ou outros objetos sobre a mesa. Se o ouvinte inesperadamente coloca um copo na sua frente, esse gesto pode sinalizar uma conexão enfraquecida. Em outras palavras, o posicionamento de objetos pode servir como um barômetro da conexão que sinaliza se ela está se dissipando ou aumentando. Comportamentos que indicam presença ou ausência de conexão. Aqui estão alguns sinais que você pode observar para determinar como está seu processo de formação da conexão. Sinais amistosos que indicam conexão. Movimento ascendente das sobrancelhas, inclinação da cabeça, sorrisos frequentes, olhos nos olhos, toques íntimos, práticas isomórficas, espelhamento, inclinação para frente, na direção da outra pessoa, sussurros, gestos expressivos, postura aberta, remoção de barreiras e ou obstáculos, olhos bem abertos, ato de morder ou lamber os lábios, mulheres, ato de assentir frequentemente, ato de compartilhar comida, roubar comida, ato de cuidar da aparência do parceiro, ato de jogar os cabelos com simpatia. Sinais inimigos que indicam falta de conexão. Sobrancelhas franzidas, olhos revirados, olhar frio, fechamento prolongado dos olhos ou desvio dos olhos, toques ausentes ou muito limitados, postura não sincronizada, inclinação para trás, longe da outra pessoa,
ato de enrolar os cabelos, a menos que seja um hábito, postura agressiva ou de ataque, postura fechada, criação ou uso de barreiras e ou obstáculos, olhos cerrados, bocejos falsos, balanço de cabeça negativo, ato de franzir o nariz, ato de arrumar a própria aparência, ato de jogar os cabelos com antipatia. Capítulo 7. Nutrir e sustentar relações de longo prazo. As pessoas não se importam com o que você sabe. Elas querem descobrir o quanto você se importa. Zig Ziglar. Todas as relações de longo prazo começam como relações de curto prazo e se desenvolvem, como todas as amizades, através de entendimento e da utilização de todas as ferramentas para construir e sustentar a conexão. Com o passar do tempo, algumas de nossas relações de amizade se tornam relações amorosas. Quando uma relação amadurece até se tornar uma interação de amor, um novo foco comportamental é necessário para manter a paixão e a parceria intactas e intensas. Esse novo sentimento, simples de entender, mas difícil de manter, é o afeto. Pense um pouco em todas as pessoas que você conhece mais do que casualmente, como família, amigos, colegas e mentores. Depois, pergunte a si mesmo: por quais desses indivíduos eu sinto mais estima e realizaria seus desejos mais voluntariamente? Provavelmente essa pessoa é alguém que você acredita que se importa com você. É possível perceber isso nas ações e no comportamento dela em geral. Tentar definir o afeto é um pouco como tentar definir o termo pornografia. Quando o juiz da Suprema Corte precisou definir esse termo, ele respondeu: não posso definir, mas posso reconhecer quando vir. Isso também acontece com o afeto. Tentar definir com palavras a essência desse sentimento é quase impossível, mas podemos reconhecê-lo imediatamente quando estamos diante dele. Afeto diz respeito ao coração, não à mente. É algo que vai além de interações robóticas, intelectuais e superficiais e toca na própria essência de quem nós somos em nossas emoções mais profundas. O afeto nos permite alcançar os níveis mais altos de uma relação e podemos separar 4 componentes que nos mostram o que precisamos fazer para demonstrar afeto eficientemente. A. Ter compaixão e ou preocupação. B. Ouvir atentamente. C. Dar reforço. E D. Sentir empatia. Vamos examinar cada um desses componentes para ajudar a definir o que deve ser feito para manter relações de longo prazo felizes e saudáveis. A. Compaixão e ou preocupação. Pessoas afetuosas mostram uma preocupação honesta pelo outro, não um comentário de passagem ou uma resposta irreverente para alguém que está sofrendo, mas uma genuína sensação de compaixão por aquilo que o outro está experimentando e um compromisso para ajudar a melhorar as coisas. Em relações de longo prazo, haverá muitos momentos em que um ou ambos os parceiros enfrentarão crises. É nesse momento que o verdadeiro nível de preocupação, ou a falta dela, se torna evidente. É relativamente fácil manter uma relação de longo prazo quando tudo vai bem, mas é no meio de uma crise que o verdadeiro caráter de um indivíduo se revela e se mostra maravilhoso ou deficiente. De certa maneira, poucas coisas são tão bonitas quanto 2 pessoas que se tornaram dependentes uma da outra como parceiros afetuosos quando a necessidade aparece. Talvez a forma mais forte de afeto se mostre quando uma pessoa se torna cuidadora de um parceiro doente ou ferido. Testemunhar esse tipo de sacrifício altruísta, dia após dia, às vezes ano após ano, é testemunhar a personificação do afeto em sua forma mais pura. Com sorte, você nunca terá que cuidar de um parceiro na doença, em vez de na saúde. Felizmente,
No dia a dia, é possível fazer pequenas coisas para deixá-lo saber que você se importa. Compartilhar o trabalho, fazer algo especial sem razão aparente, fazer um elogio inesperado, oferecer segurança em momentos de instabilidade, estar lá quando ele ou ela precisa de você, oferecer uma palavra bondosa e ajuda são atos de amor que um indivíduo afetuoso faz. Esse tipo de afeto é amar alguém por dentro. E quando você entrega algo de coração, isso será recebido com gratidão verdadeira. Um dia, eu estava almoçando num shopping lotado em Washington e quando me aproximei da lata de lixo, pensei ter ouvido alguém chamar meu nome. Vasculhei a multidão e não percebi ninguém tentando chamar minha atenção, então continuei andando. Então ouvi meu nome completo ser chamado. Virei e me deparei com uma jovem garota se aproximando. Ela parou e se apresentou, mas eu não a reconheci. Ela disse que queria me agradecer por ter salvado sua vida. Eu reagi com um olhar confuso. Ela continuou. Eu era uma das garotas sequestradas há 10 anos. Instantaneamente me lembrei do dia em que ela e sua amiga foram resgatadas por 2 policiais sob uma saraivada de balas. Eu disse a ela que foram os policiais que salvaram sua vida. Ela reconheceu que os policiais a resgataram do sequestrador, mas fui eu quem salvou sua vida. Como assim? Perguntei. Eu estava emocionalmente muito abalada, ela disse. Sua bondade e compaixão deram início ao meu processo de cura. Eu me lembro de ter sido destacado para o caso. Meu supervisor me indicou para entrevistá-la depois de solta. Demorou 1 mês para que ela se acalmasse o bastante para conseguir contar o que tinha se passado sem que caísse em lágrimas. Passei 1 hora por dia apenas deixando ela falar. Declarações empáticas foram cruciais. Nós raramente discutimos o sequestro em si, mas com o tempo consegui conduzir uma entrevista detalhada com a vítima, que na época tinha apenas 14 anos. Completei a entrevista e nunca mais vi a garota, nem pensei mais sobre o caso, mas ela se lembrava. Você pode ter se esquecido de mim, ela disse, mas eu sempre me lembrarei da sua bondade. Não sei se teria me recuperado sem a sua ajuda. Agradeci e disse que estava apenas fazendo meu trabalho. Deixei minha bandeja no balcão e nos despedimos. Naquele dia, entendi que nossas palavras, das quais geralmente nos esquecemos, podem causar um profundo impacto no ouvinte por um longo tempo. B. Ouvir atentamente. Ouvir atentamente significa usar dicas verbais e não verbais somadas a declarações empáticas quando a outra pessoa está falando. Algumas das sugestões do capítulo 5, que envolvem ouvir atentamente, recebem uma importância maior nas relações de longo prazo, quando anos de comunicação com o mesmo indivíduo podem nos dar um melhor entendimento de como reforçar ou enfraquecer as ligações pessoais. Em relações de longo prazo, a comunicação é a chave para sustentar ou drenar os sentimentos que temos em relação ao outro. Trocas abertas e honestas entre parceiros de longo prazo criam confiança, demonstram uma atitude afetuosa e fornecem informações vitais sobre a saúde da relação. Se desde o começo da relação você for um proponente e praticante do ato de ouvir atentamente, terá uma grande vantagem com o passar do tempo. Isso acontece porque haverá um entendimento muito melhor das necessidades particulares do seu parceiro, interesses, personalidade, desejos, medo e assuntos a explorar ou a evitar. Sem ouvir atentamente, alguns casais que estiveram juntos por décadas podem não ter literalmente nenhuma ideia de como seus parceiros realmente se sentem ou o que desejam. Isso acontece porque não prestaram atenção àquilo que estava sendo dito. Pode ser difícil de acreditar, mas isso acontece, infelizmente, muito mais do que as pessoas gostariam de admitir. Ouvir atentamente permite uma conexão aberta de 2 vias. A troca de informações é facilitada ao se falar e ouvir atentamente. Um dos maiores benefícios do ato de ouvir atentamente numa relação de longo prazo
é a habilidade de refinar a forma como você cuida do seu parceiro. Enquanto numa relação nova, a chance de dizer algo errado é uma possibilidade real, esses erros conversacionais devem diminuir drasticamente, até mesmo desaparecer, com o amadurecimento da relação e quando os parceiros passam a se conhecer melhor. Qualquer indivíduo que já escutou atentamente seu parceiro de longa data sabe muito bem que palavras e assuntos deve evitar. Uma pessoa afetuosa usa essa informação para fortalecer a relação. Por outro lado, esse conhecimento pode ser usado para enfraquecer ou mesmo destruir relações. Isso ocorre frequentemente durante brigas, quando um dos parceiros toca de propósito em algum ponto sensível, aumentando assim o conflito e infligindo dor emocional ao outro. Uma estratégia muito ruim, mesmo se a pessoa estiver muito brava ou se for um modo de vencer uma discussão. O problema é que muito tempo depois de a discussão terminar, o resultado emocional não irá desaparecer tão facilmente. Embora possa ser tentador usar informações que você sabe serem úteis para vencer um conflito ou machucar durante uma briga, não faça isso se o seu parceiro considerar que trazer à tona essa informação seja passar dos limites. Resista à tentação de soltar os cachorros. Com o tempo, se um dos parceiros insistir em detonar palavras explosivas, tocar em pontos sensíveis ou assuntos considerados além do limite, a relação poderá entrar em colapso por isso. Fique longe do botão explosivo. Seja um bom ouvinte. Não apenas você será visto como mais afetuoso, como também alcançará um melhor entendimento do seu parceiro e reforçará a relação. Aqui vão algumas dicas adicionais para ouvir com mais eficácia. Deixe seu parceiro terminar o que estava dizendo antes de começar a falar. Discussões importantes merecem um lugar apropriado no qual os parceiros podem se ouvir facilmente. Não converse sobre finanças ou eventos importantes num restaurante lotado e barulhento. Não fique pensando naquilo que você vai dizer enquanto seu parceiro está falando. Concentre-se nas palavras dele, não em seus próprios pensamentos. Se o seu parceiro for introvertido e não gostar de falar, faça acenos de cabeça e emita dicas verbais para encorajá-lo a falar. Ver capítulo 5. Observe seu parceiro enquanto ele fala. A comunicação é uma troca não verbal, assim como verbal. Além disso, ao prestar atenção em seu parceiro, ele provavelmente enxergará você como sinceramente interessado naquilo que está dizendo. Esteja preparado para elogiar seu parceiro quando ele apresentar um bom argumento ou sugestão. Quando ouvir algo de que não gosta ou com que não concorda, não responda imediatamente nem entre na defensiva. Pense um pouco sobre a observação, procurando por alguma verdade ou, ao menos, tente chegar a um meio termo que irá satisfazer os dois. Se o seu parceiro está claramente errado em alguma situação, tente ajudá-lo a encontrar uma maneira de graciosamente admitir o erro e manter sua dignidade. Você pode até sugerir um tempo se sentir que a conversa está se tornando um confronto aberto. C. Reforço. O ato de reforçar consiste no uso de recompensas e punições impostas por um indivíduo a outro numa relação. Aqui vão alguns erros que você não deve cometer quando lidar com seu parceiro. 1. Não estar ciente de que seu estilo de interação resulta na administração inadequada de recompensas e ou punições no dia a dia. Algumas pessoas, quando se envolvem em relações de longo prazo, exibem padrões de reforço com seu parceiro que não favorecem a satisfação na relação. Existem 3 tipos de indivíduos que usam reforço inadequadamente. O parceiro negativista. Seu lema: enfatizar o negativo e ignorar o positivo. Sua crença: que crédito você merece por fazer algo certo? Esse é o seu trabalho. Sua abordagem comportamental em relação ao parceiro: punição e sentimentos negativos.
Parceiros negativistas parecem mestres no comportamento. Viu? Eu avisei? Quando você está errado, e eu não enxergo você quando está certo. A pessoa que vive com um negativista geralmente faz o seguinte comentário: o único momento em que ouço meu parceiro falando comigo é quando faço algo errado. Alguém se surpreende por esse comportamento criar amargura e frustração? Ninguém gosta de se sentir que quando faz algo certo é ignorado, enquanto qualquer engano recebe máxima atenção. Uma vez ouvi uma esposa dizer algo muito certo para seu marido: se você vai criticar meus erros, pelo menos dê a mesma atenção aos meus acertos. Parceiros negativistas precisam reconhecer que, se é apropriado criticar seus parceiros quando fazem algo errado, também deverá elogiar quando acertam. O parceiro